Então é preciso que um discurso a favor da população, ele se radicalize até certo ponto para chegar nas pessoas, para furar esse bloqueio que a própria imprensa vai criando, que os candidatos de ocasião vão criando, que o próprio sistema, que entre aspas, vai criando para se proteger. E o Renan que vai entrar no sistema, né? Aí ele vai mudar tudo, né? O cara quer entrar no sistema, quer fazer parte do sistema, né? O Bolsonaro falava a mesma coisa. Quem acompanha aqui o canal já sabe que esse canal é de crítica institucional, né? Mas sempre é muito interessante a gente também poder abordar o que as pessoas pensam sobre a política, né? E nesse conteúdo aqui, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante que já faz parte do nosso comportamento, né? Em relação à política, sobre a confiança e a crença que a gente tem nos políticos. Uma vez que a única coisa que nos resta é acreditar nas promessas que o político faz. E se ele não cumprir, não cumpriu, né? E quem fica no prejuízo sempre somos nós, né? Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer essa análise a partir dessa perspectiva, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo, deixe sugestões nos comentários, né? Vez ou outra vai passar na tela aqui um Pix, você doa se você quiser, né? Quem assiste aqui o canal já sabe que eu não tenho muito essa coisa de ficar pedindo Pix, né? Eu acho que se a pessoa veio e quiser doar, doa, né? Ultimamente eu tenho pedido mais, mas saiba que esse dinheiro vai ser muito bem-vindo e será usado exclusivamente para a manutenção e independência desse canal, uma vez que a gente visa em fazer críticas institucionais. E provavelmente esse deve ser um dos únicos canais que você deve ver por aí no YouTube. Bom, então o recado já foi dado, né? Eu quero ir logo para o mais importante, que é analisar esse vídeo. Eu achei muito interessante, né? Então eu vou trazer aqui a análise desse vídeo. E, bom, vamos para o mais importante, né? É isso. Muito bem, Paulo Cruz. A gente caminha para o final, então. Quero saber se você tem algumas considerações. Acho que a gente abordou aí algumas principais pautas. Você falou do Renan Santos, você falou também do Romeu Zema. Você tem algo para falar do Ronaldo Caiado? O Renan Santos, ele parece que ele está querendo se despontar como a terceira via, né? E eu tô achando muito interessante que mídia, imprensa tem dado um certo espaço para ele. E esse movimento é curioso. Pode demonstrar que um setor da classe dominante, classe dirigente, queira se distanciar do Bolsonaro, tentando pegar um outro tipo de figura que represente eles, né? Mas não explicitamente dizendo que represente eles, né? Que, na verdade, o interessante para a classe dominante é que tem um representante lá que não diga que representa eles. Curioso isso. Nada. Acho que o Ronaldo Caiado, na situação atual, ele é irrelevante. Ele está fazendo o discurso da experiência, de gestão, o discurso de combate à criminalidade. Não faz críticas mais duras, diretas, ao Flávio Bolsonaro, só essa questão aí de experiência e algum outro elemento. É um discurso pró-vacina também, ao contrário do bolsonarismo, né? Repercutiu aí uma participação dele em podcast, defendendo a vacinação. Então, é alguém que já concorre com o PT desde lá 1989, pois é, mas que tem uma dificuldade de construção de uma identidade reconhecida nacionalmente. Eu já fiz análise do Ronaldo Caiado aqui no início, nos primeiros vídeos. Você pode visitar e assistir esse vídeo. O Ronaldo Caiado é um deputado muito tradicional, ele está há anos na política, né? Ele é o que a gente pode dizer como classe dirigente, né? E também envolvido com classe dominante. Então ele é meio que uma mistura dos dois, né? A gente identifica muito a classe dirigente quando é pertencente a uma família, que tenha muita relevância em determinado local e a partir disso ela passa a ter uma certa autoridade, né? Naquela região. Essa eu costumo dizer que é a classe dirigente. E que no Brasil é muito comum a classe dirigente também ser a classe dominante, né? Vamos ver se ele vai construir isso ao longo da corrida eleitoral oficial, se distinguindo mais do Flávio, ou vai ficar nessa aba que é
que é essa velha espera do Partido Novo para ver se a família Bolsonaro cai de maduro, né? Sem atuar para desgastá-la também, apontando a sujeira. Tem uma questão importantíssima, assim, no cenário, Felipe, que acho que, inclusive, estava discutindo isso hoje no trabalho, né? Que é a questão da inteligência artificial. Sim, o mundo vai mudar muito em não muito tempo. Olha, mas eu vou dizer que a inteligência artificial pode até ser realmente uma certa preocupação, mas, na verdade, o que a gente tem que se atentar é o uso de robôs. A Europa, alguns países da Europa já utilizam robôs nas suas fábricas, na sua indústria. E isso é muito interessante, né? Existe a inteligência artificial, mas também existem os robôs. Eu não vejo ninguém falar dos robôs, porque até o momento os robôs ainda não chegou aqui no país como uma novidade. Em breve vai chegar. Pelo menos é o que eu acho. E o meu filho, por exemplo, de novo falando dele, ele tem um argumento, né? Ele fala assim, caramba, mas por que todo mundo é velho na política, né? Por que sempre tem que ser um velhote desses aí? Então, e esses velhotes, infelizmente, eles não têm capacidade, não é capacidade cognitiva, eles não têm capacidade de lidar com essa situação desse futuro que se apresenta. Porque eu acho, claro, eles vêm de um outro background, eles têm outra formação, eles... Mas do que ele tá falando? O filho do Bolsonaro, esse que quer ser presidente, né, e que viaja fora do país, conspira contra o país, volta e ainda participa de uma eleição presidenciável, né? Só no Brasil acontece esse tipo de coisa. Ele não é uma pessoa velha, ele é uma pessoa velha, mas eles são tão ativos nas redes sociais. O Nicolas Ferreira é uma pessoa velha? Ah, sim, mas aqui ele tá falando de presidencialismo, né? Dos presidenciáveis, né, nesse caso. Mas o Flávio Bolsonaro não é uma pessoa velha. É uma pessoa velha? Eu não acho. Entende? Você pega uma pessoa mais velha, ela tem dificuldade de entender o que é esse mundo que está se desenhando agora com o avanço da inteligência artificial. Então, e não é à toa que um candidato como o Renan, ele tá crescendo entre a população mais jovem. Porque ele é o único candidato que apresenta alguma perspectiva para esse mundo que se desenha agora. Será? Mas eu acho as propostas dele tão equivocadas, né? Ele estava falando aqui, né, do Renan, mas é muito curioso, né? Porque o Renan, ele é aquele tipo de político que faz a mesma coisa que os outros fazem. Você perceba que no nosso país, a gente tem um grande problema em relação à representatividade. Temos pessoas que se dizem nos representar, né, com um monte de propostas e ideias. E aí ele está falando aqui justamente disso. Porque ele está falando das propostas do Renan, né? Mas o que me garante que ele vai cumprir com tudo isso que ele está prometendo? Porque na história do Brasil, o que a gente mais tem é isso. Um político chega, promete um monte de coisa, é eleito e não cumpre nem 10%. Se cumprir 10% é muito. Então a gente tem que passar a amadurecer a forma como a gente olha os políticos. Porque se o político ele já está usando da candidatura dele, né, para despolitizar, né, no sentido de utilizar o adversário, de lançar propostas das mais absurdas possíveis. E quando eu digo absurdas dentro do espectro político daquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa muito conservadora que, de repente, né, vamos supor aqui, ela seja favorável a liberar, né, substâncias ilícitas. Vamos dizer assim. Então, é um cara conservador que, de repente, aderiu ao discurso. Né? De repente, ele começa a falar que é importante liberar substâncias ilícitas. E vamos supor que essa figura seja eleita. Ela pode não botar isso pra frente. Chegar lá na hora e não querer fazer isso. Nessa hora, né, a pessoa é enganada, né, porque o político engana mesmo, né? E perceba, né, que a questão
E a gente tem um problema muito grande no nosso país de patrimonialismo, né? Todos os políticos, todos eles são muito patrimonialistas. Até aqueles que acham que não são, eles são. O último vídeo que eu trouxe falando do vinho da escala 6x1, eu estava criticando isso na direita e na esquerda. E no Brasil, a gente tem uma coisa muito interessante, que é um patrimonialismo precoce. A pessoa, ela não é patrimonialista porque ela não ocupa o cargo, né? Mas ela já age como tal. Ela já está usando a pré-candidatura dela de uma forma, né? A querer conquistar o espaço através de promessas que ninguém tem certeza que vão ser cumpridas. E quando esse político entra, ele assume, ele é eleito, ele vai continuar fazendo isso. Então ele pode falar que, por exemplo, está adotando uma medida boa, né? Aqui no Brasil é assim, né? Ah, vamos privatizar tudo, que vai ficar tudo lindo, maravilhoso, né? E aí privatiza e o serviço é ruim. Então o político mente e a gente não tem nada que nos proteja disso. Eu acho que tinha que ter uma punição. O cara prometeu, encerrou o mandato, prende, sei lá, paga multa, fica afastado da vida pública, da vida política. Alguma coisa tem que acontecer, porque não é possível que a gente aceite esse tipo de situação. Quer dizer que a pessoa ela vai utilizar dos nossos problemas para enrolar a gente, para ganhar nosso voto, para ela ser eleita e não atender as nossas necessidades, dizendo que ia fazer e não faz. Não dá, né? Complicado, né? Então é difícil. Eu olho esses candidatos com as propostas deles, eu não confio, entendeu? Eu não confio no político. E a gente não pode tergiversar disso. O mundo vai mudar muito, a inteligência artificial vai mudar muita coisa nas nossas relações de trabalho, em relação à tecnologia. Então, caramba, quem que pode dar respostas a essas demandas que vão surgir e que já estão surgindo? Ah, é um candidato como Caiado, como Lula? O Lula fala, eu não gosto de... Ele desdenha do problema. Ah, não, eu prefiro tomar uma cachaça e comer um torresmo e vamos que vamos. Mas isso daqui que ele tá fazendo, ele tá criando uma imagem do presidente que, veja, eu não concordo com o presidente, não me identifico com ele, né? Sou totalmente contrário a tudo que ele tá fazendo no governo, mas isso aqui que ele tá fazendo, eu acho um pouco desonesto, né? Porque ele conhece o presidente, ele anda com o presidente, ele vê o presidente enchendo a cara e bebendo, fazendo consumo de bebidas alcoólicas? Porque eu não vejo isso. Você tem um estigma, você tem um estereótipo aí que você pode achar do que seja o presidente, né? Mas eu não acho que seja interessante você fazer esse tipo de comentário. Você pode deduzir, ele parece, né? Dando a entender que parece. Isso aqui é uma afirmação. Para eu afirmar uma coisa assim, eu tenho que conhecer a pessoa. Eu duvido que ele ande com o Lula. Mas não é isso, né? Então a gente precisa de políticos, né, de candidatos que tenham respostas a esse novo mundo que se apresenta. Vai mudar muita coisa. Mas o que o Renan demonstrou saber lidar com isso? Eu vejo ele, né? Inclusive, os nossos políticos são bem ruins. Esse pessoal do partido Omissão, né, que é o Estado Omisso, eu acho o argumento deles horrível. Uma argumentação horrorosa, fraca, pobre. Eu entro naquele canal lá do deputado federal Kim Kataguiri, né? Eu escolho qualquer vídeo aleatório que ele esteja se gabando, né? E eu vou ver o vídeo dele, o conteúdo dele. Os argumentos são horríveis. É forçar uma barra absurda. O que o Renan demonstrou ser capaz de resolver nisso? É o quê? Que ele vai sair privatizando tudo? Porque parece que ele vai fazer isso, né?
Que é o que já acontece, tá vendo? Já acontece isso. Você focar para capitalismo, privatização, já tem isso. É uma porcaria. A forma como é dada é ruim. Não resolve a vida. Só resolve a vida de quem for ganhar dinheiro com isso. Né? Porque quem recebe um serviço ruim. E não tem a quem recorrer, né? Porque é o político que põe, né? Vai correr atrás do político para pedir para tirar. O político já entra comprometido já para fazer isso, entende? Ele não vai desfazer. A prioridade não é Brasil, Constituição, não. É o interesse do político, né? E com quem ele for fazer as coisas dele aí, né? Que usam a gente para beneficiar sempre os outros, né? É uma inovação tecnológica como a gente nunca viu na história da humanidade. Não é igual o surgimento da internet. Não é igual o surgimento da televisão. Não, é uma disrupção ainda maior, né? E ainda mais dramática para muita gente. Se aqui no Brasil, que nós estamos vou usar o termo marxista, na periferia do capitalismo, né? Se a gente não entender para onde esse mundo está indo, nós estamos ferrados. A gente vai viver de bolsa, de alguma bolsa universal que as grandes potências vão criar para sustentar a gente aqui que não vai ter nem o que fazer. Então é preciso que os políticos apresentem respostas a essa realidade que se avizinha. E eu não vejo isso num candidato como o Lula, como o Caiado, e nem como o Flávio, que está mais preocupado em livrar o pai dele da cadeia e ele mesmo, do que qualquer outra coisa. Mas qual é a proposta do Renan para isso? Porque até agora ele não falou. É o que ele tem de bom para oferecer e o que garante, né, que isso que ele tem de bom vai de fato colocar em prática. Que garantia, por exemplo, se eu quisesse votar nele, o que me garante que ele vai cumprir ou que ele demonstre esse certo conhecimento e ele vai botar isso em prática? Não tem nada que nos garanta. A gente está largado à própria sorte. Então, assim, quem sobra, né? Você que está aí do outro lado, que me diz. Agora vem cá, o Renan Santos muitas vezes é percebido por segmentos da população como alguém que tem um discurso mais radicalizado, por esse discurso feito ali em rede social, de se meter nesses vespeiros, nessas tretas, e aí troca ataques, ofensas com outras pessoas, etc. O que você avalia sobre esse tipo de percepção? Não, eu acho que essa percepção ela não é real, porque assim, o Renan é um cara muito tranquilo nesse sentido, eu sei porque eu o conheço, eu sei que ele não é um cara combativo no sentido que uma pessoa que... Ele não iria num debate 30 contra 1, por exemplo, né? Como eu também não iria. Mas assim, por exemplo, uma crítica que eu tenho, eu acho o discurso, apesar de saber da necessidade de um discurso como esse, mas eu tenho as minhas reticências a um discurso de segurança pública muito radical. Eu tenho. Por exemplo, a síntese prendeu, matou, ou quando ele fala, nós americanos não são os americanos que vão matar nossos bandidos, somos nós somos nossos policiais, etc. Esse argumento dele é inconstitucional, sabia? É inconstitucional. Então, se ele for eleito, por exemplo, né, ou nessa eleição, ou numa futura eleição, né, para presidenciável, ele tiver esse discurso, ele for eleito, qual é a mensagem que ele vai entender? Bom, então o pessoal apoia o meu discurso inconstitucional. Então, se eles estão apoiando esse meu discurso, então eles vão apoiar outras coisas inconstitucionais que eu fizer. Então, mais uma vez, reforça o que eu estou falando. É um patrimonialismo precoce. E terceirizando a culpa, né? Porque ele não assume que a culpa é do Estado. Ele fala que o problema é o bandido. É o bandido. Não é o bandido. O problema é o Estado que é ineficiente. Não é capaz de resolver isso. Né? E a proposta do Renan em relação a isso é a mesma dos bolsonaristas. Que diferença tem, então, né, se eles adoram o El Salvador? Então você perceba aí, né, que já tem um componente parecido já com outro. Então, né, perceba que ele está falando, o Renan ele é muito competente, inteligência artificial, mas ele tem um discurso igual dos outros.
Tudo bem, eu conheço o Renan, não sei o que tal, mas isso não me garante nada. Isso não é garantia. O fato de ele conhecer, deixar de conhecer o Renan, aí que é pior, porque daí ele vai querer defender o amigo, né? Então ele vai falar, eu discordo, mas assim, né? Eu entendo. Porque ele vai falar isso aqui nesse vídeo. Engraçado, interessante, né? Tô falando, isso não gera uma percepção, por mais que Gera. chame atenção, etc. Gera, mas por outro lado, eu tô falando, gera, e eu tô falando que assim, que é uma questão minha, pessoal, e que eu sou capaz de fazer alguma crítica em relação a isso. Por outro lado, eu entendo a urgência do problema no Brasil. Porque é muito urgente. Entendeu? Assim, eu já tô tendo de sair da minha casa e tirar minha aliança de casamento. Eu vou levar o meu cachorro para passear, eu tenho que tirar tudo, tenho que sair com a chave de casa no bolso e só. Caramba, mas onde que eu tô vivendo? Mas isso não é culpa do bandido, sabia? O bandido não tem culpa disso. Porque ele tá tendo um cenário favorável para ele. Quem tá dando o cenário favorável é o Estado. Mas a forma de resolver não é ceifar, arrancar fora ou excluir, né? A vida do bandido. Porque isso é inconstitucional. O Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. Tá lá na Constituição. Então, se ele tá falando isso, né? Que tem que fazer esse tipo de coisa, né? Que eu considero como a situação mais extrema, né? Que é fazer isso com a vida de outra pessoa. É inconstitucional. Se ele já tem esse discurso, então você já vê que ele não serve para o cargo. Porque a Constituição não está acima. Ele não está alinhado com a Constituição, entende? E o discurso dele demonstra que ele está acima da Constituição. Ele se coloca acima. Então perceba aqui que ele não percebe isso. Né? Que ele tá, eu saio. Ai, meu Deus, o bandido. Mas assim, a culpa é do Estado. Não é do bandido. Se o bandido tá no lugar periférico, ocupando, dominando, sei lá o quê, é o Estado que falha. Aí o agente do Estado faz o quê? Terceiriza a culpa, fala que a culpa é do bandido. Aí não dá, né? Não dá. Ainda mais a política, né? De segurança que ele oferece. Então, eu sei que o problema é muito urgente e que um problema urgente como o problema da violência no Brasil e da segurança pública demanda atitudes que são urgentes. Então, é o imediatismo. Coisa urgente. Aí ele vai pegar um troço de El Salvador, um país eco. Não é curioso? É a proposta de fazer o Brasil um país grande. Agora ele tá até com um papo meio nacionalista, né? Nacionalismo. Brasil grande, potência, não sei em quanto tempo a gente vai ser uma potência incrível. Aí ele vai olhar para um país grande, né? Um país rico, desenvolvido. Não, ele vai olhar para El Salvador, um país eco, uma política de segurança horrorosa, e vai trazer para cá. Ele disse que é Ctrl+C, Ctrl+V. Que coisa, né? Então ignora-se, né, a nossa cultura, né, as coisas como a gente enxerga a política daqui. Ignora isso, né? Ctrl+C, Ctrl+V de um país ruim e econômica na Argentina. Por que ainda não pega um exemplo econômico de um país nórdico, por exemplo? Por que ele tem que olhar para um país tão ferrado quanto a gente? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender. Eu tenho vários exemplos no mundo e o camarada vai olhar para um país eco. Que são radicais no sentido de que, assim, nós temos que ir à raiz do problema. Então, ir na raiz do problema não é ceifar, arrancar fora ou excluir, né? Fazer essa coisa horrorosa que ele acha que é bom com a vida de um bandido. Não é isso, não é ir na raiz do problema. E isso é o resultado do problema, entende? Não é ir na raiz. Olha o discurso dele, parece que ele é filósofo, né? Nossa.
Eu entendo o discurso. E eu o acho discurso que às vezes é sintético. Claro que as questões são você só vai complexas. você só vai chegar na maior parte da população se o discurso for sintético. Eu estou falando aqui enquanto uma pessoa que entende a nuance do discurso. Então, assim, óbvio que ninguém é obrigado a concordar com tudo, e eu não sou obrigado a concordar com tudo, e ninguém é. Agora, que nós vivemos no Brasil uma situação que é absolutamente dramática em termos de segurança pública, nós vivemos. Agora, né? Um dos problemas é a questão financeira, econômica. O Renan vai tornar a população, em grande maioria, classe média? E vai resolver isso? Porque muitos desses problemas advêm da questão econômica, né? Financeira. Muitas pessoas praticam coisas erradas porque não sabem lidar com isso. Estão endividadas. O dinheiro não chega no final do mês. Eu quero ver esse discurso dele, como ele vai resolver isso. Eu vejo ele falando de tirar dinheiro de aposentado. Isso não é zelar pela vida do cidadão brasileiro. Olha que o discurso do cara é todo errado. Uma hora eu vou analisar o Renan aqui. Aí você vai ligar lá num canal de televisão, como eu vi hoje, até fiz um story respondendo a isso. Ah, não, o Instituto Sou da Paz disse que a população está cansada de discursos radicais. Você entende? Isso, eu levantei a bola para você cortar aí nesse ponto justamente de discussão. Então, porque obviamente você tem vários segmentos da sociedade que querem mais que policial mate bandido mesmo. Não tem população mais prejudicada pela criminalidade no Brasil do que a população mais pobre. Exato. Não tem. Então esse discurso que faz parte do discurso populista, de dizer que não, porque assim, eles ficam tentando tutelar a opinião pública. Então é preciso que um discurso a favor da população, ele se radicalize até certo ponto para chegar nas pessoas, para furar esse bloqueio que a própria imprensa vai criando, que os candidatos de ocasião vão criando, que o próprio sistema, que entre aspas, vai criando para se proteger. E o Renan que vai entrar no sistema, né? Aí ele vai mudar tudo, né? O cara quer entrar no sistema, quer fazer parte do sistema, né? O Bolsonaro falava a mesma coisa. Então é claro que é compreensível que o discurso seja radicalizado. Agora, por outro lado, se você consegue furar o bloqueio do discurso radicalizado, não, o Renan tem um discurso muito radical e tal. Se você tá bom, então ultrapassa esse discurso radical que tá aí na beirada da rede social e pega um fascículo do Livro Amarelo e vai ler. E aí você vê se tem proposta ali ou não. Então, quer dizer, você tem o que encontrar para além da radicalização que as redes sociais muitas vezes pedem, né? Agora, atravessa o discurso radical de um outro candidato e vê se você encontra alguma coisa do outro lado. Então, quer dizer, o debate político faz parte do debate político. E eu não estou fazendo isso aqui porque eu estou fazendo uma defesa cega do Renan. Estou fazendo isso porque eu o conheço, porque eu ajudei a construir muitas daquelas propostas que estão ali. Por isso que ele tem esse argumento estranho, né? Ele ajuda o partido à omissão, para ser um Estado omisso. Agora entendi. E que as minhas críticas que eu tenho a uma determinada coisa ou outra, elas não são uma tentativa de minar as propostas que estão para trás da minha crítica. Então vai lá e olha. Então vai lá e vê o que acontece, vai lá e faz a sua avaliação, né? Cada um faz o seu juízo, obviamente, mas eu acho importante nomear essas questões até para as pessoas perceberem. Olha, tem questões que são questões de estratégia. Elas vão fazer um juízo deixa eu te cortar. Sobre se... Veja, só uma coisa que pega muito para uma pessoa como eu. Eu sou um cara negro, eu sou um cara que tem um discurso que dialoga bem com a periferia, eu sou um cara que gosta de hip hop, eu sou um cara que gosta de uma cultura periférica que muitas vezes, inclusive, entra num discurso de criminalização, por exemplo. Né? E tal. E aí você começa culpando o cara que faz apologia ao crime organizado, depois você passa a culpabilizar a cultura a qual aquele sujeito faz parte, e depois você passa a culpabilizar toda uma cultura de periferia e tal. Então, eu entendo o problema que existe nesse discurso, e muita gente, inclusive, vem nas minhas redes sociais me fazer essa pergunta. Né, que não foi a pergunta que você fez, mas ela leva a essa conclusão. Fala assim, escuta, mas você gosta desse discurso aí, mas esse discurso vai matar pobre. Né? Então, assim,
Tá bom, meu amigo, eu sei, eu também não gosto muito desse discurso, mas a gente precisa encontrar uma saída para o problema, porque Ah, entendi, né? Olha, esse discurso aí, pô, incentiva, pô, coisar a vida aqui do pobre. Olha, eu sei, mas precisa disso. Mais uma vez, né, a gente vê figuras que têm uma certa relevância na sociedade, né, a favor de medida amarga para a população. É sempre uma coisa amarga que a gente tem que aceitar. É um troço horroroso, horrível, não tem jeito, né? Sempre a forma de se resolver é a pior possível e sempre quem está na linha de frente para a pior forma possível é nós, a população. Ele não vai passar por isso, ele é amigo do cara. Ele mora em zona periférica. Porque, assim, né? Ele quer prender todo mundo, né? Ah, marginal, não sei o que ele define como ser marginal, bandido, esse Renan Santos. Mas o sistema prisional hoje, ele é lotado de pessoas negras, pobres e periféricas. Se ele quer chegar aqui, dar Ctrl-C, Ctrl-V da política de El Salvador aqui, sem antes resolver essas questões sociais, né? Que também inclui uma questão racial e econômica, a leitura que eu faço é, olha, eu não vou resolver esse problema e ainda vou botar mais gente lá dentro. Porque ele não tem proposta para resolver o sistema prisional. A proposta dele é fazer mais prisão. Então, assim, né? É um discurso muito interessante porque você vê a direita dizendo que se você prender as pessoas, né? Porque para mim esse Renan Santos é de direita, tá? Eu não engulo esse papo de terceira via. Tá? Ele está muito alinhado com o que os bolsonaristas também falam, que a extrema-direita fala. Então vamos dizer que o Renan Santos seja isso, só que de uma forma de cabelo penteado. Porque se eles falam que no presídio tem uma faculdade do crime e você vai botar mais pessoas lá dentro, e você vai fomentar mais disso lá. Olha o discurso. Olha o discurso. Então você perceba que não tem lógica esse discurso aqui, essa defesa que ele está fazendo para esse discurso. Porque ele já está deixando claro, olha, é ruim para vocês aí que são periféricos, mas tem que ser. Alguma coisa tem que ser feita, né? Poxa, que chato, né? Vai ter que ser feito isso, que chato. ele é dramático. Ele é dramático. E ele é dramático, inclusive, para aquelas pessoas que gostam dessa cultura, como eu. E eu me dou ao luxo de dizer, eu sou um cara que gosta de gangsta rap, que é o rap mais sujo e cheio de falar de arma e não sei o quê. Eu gosto. Mas eu sei distinguir aquilo que é cultural e que eu acho legal daquela cultura e aquilo que se torna, de fato, uma apologia ao crime, uma propaganda. Ou propaganda de facção, né? Como acontece muito. Você entende? Então, assim, essa distinção é importante. Ah, e o Renan vai ter essa distinção? Que político que tem essa distinção? Eu não conheço nenhum. Que tem essa distinção e coloque-se como uma política, eu não conheço. Eu não conheço. Outro dia a esquerda estava se gabando aí que o presidente Lula construiu não sei quantos presídios. Que diferença tem do presidente Lula, né, que diz que é de esquerda, para o Renan Santos e para o bolsonarista, né, para o Flávio Bolsonaro, que também fala que quer criar presídio? Qual é a diferença? É que um vai criar mais que o outro, então é uma disputa. Quem reprime mais, quem oprime mais é a população negra, pobre, periférica? Que coisa. Porque no fim das contas, quem está sendo penalizado pela apropriação que o crime organizado faz dessa cultura... É o crime que faz essa apropriação? O crime está se apropriando, ele se apropriou disso? Ah, interessante. Veja que argumento estranho. Estranho. Querer comparar, né, esse pessoal com troço de agro, né? Porque é agro que financia artista aí, né? Quer ocupar questões culturais, né? Financiando um monte de artista.
Tô falando nesse sentido, tá, gente? Eu tô falando que o agro é igual o bandido periférico, não. Estou falando na questão de atividade cultural. São as pessoas que vivem dentro desse ambiente, dessa cultura e que acabam transitando desse ambiente que ele é controverso mesmo, né? Então, assim, a gente precisa saber distinguir as coisas. E sabendo distinguir, a gente vai saber separar o joio do trigo, né? É isso aí, é importante cada um nomear essas questões, o que é estratégico, o que é proposta, se a estratégia é legítima, se ela merece crítica, etc. Nem fiz juízo de valor, levantei a bola aqui sobre a percepção que determinados discursos causam, e eu acho que aqui, nomeando as questões, fica mais claro aí para cada um fazer o seu próprio juízo, que aqui ninguém está impondo juízo algum. Bom, é isso, né? Muito, muito interessante, né? Então, ele é amigo do Renan, mas veja bem, né? Eu vi esse vídeo antes, né, para fundamentar minha argumentação, e apesar de ele ser amigo do Renan, e obviamente ele tá fazendo uma defesa aqui do Renan por isso, a mentalidade do brasileiro, de modo geral, é essa, tá? É realmente acreditar no político, acreditar que ele vai fazer uma coisa, né? Sendo que a gente já sabe que não vai, né? Existe uma questão de estelionato eleitoral, né, que cria uma situação de impunidade para o político. Então é muito complicado isso, né? Muito complicado a pessoa chegar a prometer, a gente votar nessa pessoa e na hora ela fazer coisas ao contrário. E aí vai vir o Renan, né? É um ser celestial, né? Que desceu do céu com uma asa de anjo e ele é o cara que, nossa, né? Agora eu vou confiar nele. Esse eu vou confiar. Gente, vamos parar de ser ingênuo. Entendeu? A gente tem que ser mais realistas, né? E ter um senso crítico mais forte. Não dá para olhar para uma figura, né? Se simpatizar com ela, e aí você assina embaixo tudo que ela faz. Ou fala, né? A gente já teve isso na história recente, a gente está tendo isso agora, né? Esse presidente aí que na eleição prometeu mundos e fundos, né? Não fez, parece que ele cumpriu só 10%, né? 10% do que ele prometeu cumpriu. Então eles se aproveitam disso, né? E se a gente vai lá, vota, o recado é, bom, eu tô mentindo, eu tô sendo eleito, então o caminho é esse. Mintam que vocês serão eleitos. Esse é o desenho que eu faço. E isso é preocupante, né? A gente tem que ficar de olho, gente. Política, hoje em dia, é mamata. É mamata, entendeu? É privilégio. A gente tem que ficar de olho, hein? A gente tem que mudar essa política do Brasil. A gente tem que começar por nós mesmos. Né? Esse Ronaldo Caiado, o cara tá há 1000 anos sendo político. E o que esse pessoal muda no Brasil? Não muda nada. Então pra que a gente fica votando de novo? Bom, eu espero que isso fique para uma reflexão, né? Vamos ver, né? Vamos ver. A esperança última que morre, né? Mas é isso, gente. Aproveita, se inscreve aqui no canal, clique no gostei, compartilhe o vídeo, deixe sugestão nos comentários. E se possível for, você pode fazer sua doação Pix. Vai ser para manutenção e independência desse canal. Doa do valor que você quiser, né? Toda ajuda será bem-vinda. Mas é isso. Então, tchau.